Bom dia, madrugada astral! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café Esotérico. E olha, gente, hoje tô com um convidado surpresa aqui que nem eu imaginava que eu ia apresentar para vocês, mas eu tô tão feliz, porque é muito legal. A gente vem aqui gravar na rádio e vira e mexe, a gente esbarra com aquela galera que a gente acompanha há muito tempo e que a gente já aprendeu muita coisa com eles. E quando a gente tem a oportunidade de trocar aqui na telinha com vocês, fica ainda mais legal. Então, calma, que eu já vou mostrar quem é esse meu convidado. Se é que já não tá pegando aí, né? Que você com certeza já tá vendo. Eu espero que você já tenha reconhecido. Mas eu já vou fazer com todas as pompas e honras como ele merece ser bem recebido aqui pela audiência desse nosso ecossistema perfumado, aquele gostoso café. Para quem chegou aqui hoje, de repente ainda não me conhece, já aproveita para se inscrever aqui no canal, para a gente ficar sempre envolvido nesses nossos movimentos de autocuidado, autoconhecimento e conexões genuínas sob os pilares da saúde e bem-estar integral. Eu sou Grace Dorta, terapeuta integrativa, e é sempre uma honra, né? O coração da gente sempre fica muito quentinho de estar toda segunda-feira aqui com vocês nas ondas da Vibe Mundial, em parceria com a Astral TV. E hoje, nada mais, nada menos, tenho aqui ao meu lado o Dr. Bactéria. Nossa, que prazer estar com você, Grace. Nossa, um prazer que eu também não esperava, né? Esperava, mas essas coisas que os valores da vida, eles são cada vez mais importantes quando você vê coisas que você não espera e são positivas. Então, essa foi uma das coisas. Então, muito obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite aqui. Vai ser uma delícia estar com você nessa madrugada astral. Que bom, que bom. Ele também é comunicador aqui da Vibe, viu, gente? Então, se você ainda não segue, eu recomendo fortemente que você comece a segui-lo, porque eu vou deixar os dados dele aqui embaixo para você também poder se conectar e ficar atento aí a todas as pautas que ele aborda com a gente. E como a gente fala muito sobre sustentabilidade humana dentro do nosso ecossistema, eu achei fundamental, inclusive, que essa surpresa tem acontecido no dia de hoje, ainda mais em meio a tanta fake news e uma série de outras coisas que andam acontecendo aí para cima e para baixo. Mas antes da gente entrar nesses assuntos pertinentes às pautas do doutor, para a gente poder fortalecer e ampliar ainda mais essas nossas lentes diante da vida, o Dr. Bactéria tirou uma cartinha aqui das forças de caráter e virtude. E olha só que legal que saiu, Opa, doutor. me para aí, eu tô apreensivo, deixa eu ver. Saiu a carta do amor. Ah, que legal. O aconchego do pão. Sim. E essa carta ela fala assim: partilhar o pão é o gesto mais antigo e sagrado do afeto humano. O amor é essa força que nos lembra que somos feitos de troca, e de calor, de presença, de nutrição emocional. Quando amamos, transformamos o alimento em comunhão. A vida se torna mais leve, mais saborosa, mais humana. Hoje, ofereça um pedaço de si em forma de gesto. Uma palavra, um olhar, um cuidado. Amar é lembrar que ninguém se alimenta sozinho. Então, eu acredito que inclusive veio como um sinal, porque esse namoro era antigo, a gente já tinha se esbarrado Sem algumas dúvida, vezes. nossa, a vontade era minha, viu, gente? De participar do programa dela aqui, com certeza, tá? De participar do seu programa, né? Que eu admiro bastante, né? Admiro muito, assim. Então, obrigado, nossa. E coincidiu bem, né? A carta bateu bem, né? No propósito. Verdade. Eu sempre Isso. falo que as cartas não mentem nunca. Não mente. E elas não tem trouxeram, política, não tem negócio, não tem. Elas são híbridas, né? Elas são ecumênicas. Sim. E elas trazem realmente essa energia condensada, né? Daquilo que a gente agora está trazendo para o pessoal. Inclusive, a gente está com o ambiente aqui do estúdio tá ozonizado hoje. Tá com aquele... Olha, gente, vou te falar um negócio, viu? Eu tenho muita sorte nessa minha vida. Só posso dizer isso. Obrigada, viu, papai do céu? E, doutor, conta uma coisa pra gente. Sim.
que tá rolando nas trends hoje em dia em termos de saúde? Pra gente, de repente, se ocupar de fazer o melhor que a gente pode. Primeiro para nós, porque acho que o mais Sim. importante é olhar para o indivíduo. Porque a partir dessa individualidade, a gente aos poucos vai ampliando para o macro. Você também pensa assim? Como é que, Sem como é que dúvida. tá aí essas coisas? Parece que a gente sabe, né, que a mídia vive de notícias. E Né? normalmente é o ruim que vende, né? O ruim que vende. Não adianta você reclamar para o pessoal da mídia se nós fazemos isso aqui também nos nossos WhatsApps da vida. Né? Quando você vê alguma coisa assim, a pessoa nem vai muito atrás se está certo, se está errado, se valeu ou não valeu. Você vê uma coisinha esquisita, que o que eu recebo de coisa, o pessoal fala, doutor, é certo ou errado isso? Eu falo, não, isso aqui é errado. A pessoa, próxima coisa, a pessoa vira e fala, vixe. Eu falei, já sei, já passou para todo mundo, né? Falou, já. Oh, meu Deus. Falei, não faz isso, pai. Me pergunta antes de passar. Né? Que a pessoa passa e depois vai atrás para ver se está certo. Então tem muita coisa, sempre teve, não é só desde a época da pandemia. A pandemia estourou, né? De fake news, né? É Estourou. verdade. Mas agora tem muita coisa que o pessoal não vai muito atrás de ver coisa, né? Então, veio que é uma das coisas, por exemplo, Hantavírus. O navio estava aqui, duas, três pessoas pegaram hantavirose, chegaram a falecer, né? A falecer, e a hantavirose existe uma variação Andes que passa de pessoa a pessoa, que isso vai pegar, não sei o que, gente, dificilmente vai pegar. Eu trabalho com hantavírus, nossa, vai fazer mais de 20 anos, eu já trabalho, porque eu trabalhei com muitos anos com controle de pragas. Né? Tá. E a hantavirose é um vírus, o hantavírus é um vírus que é bem caracterizado de roedores, mas roedores silvestres. Então o Tá. que eles fazem? É aquela casa de campo, aquele coisa que você não vai há muito tempo, aquela casa bem abandonada, onde tem a possibilidade de ratos silvestres, né? Esses ratos silvestres, eles estão doentes, que estão com hantavirose, né? Aí eles fazem o xixizinho deles, fazem o cocôzinho deles, eles salivam, né? Quando eles mordem, aquilo seca e mistura com a poeira doméstica. Então essa poeira doméstica, por isso que eu falo, aquelas casas que não são limpas, ficam muito tempo abandonadas. A mesma coisa quando a gente tem um acúmulo de fezes de pombo também, que fica muito tempo sem fazer uma limpeza ali no sótão das casas e tal, que pode gerar outras questões, né? Exato, nesse caso aqui, uma das doenças que gera é a criptococose. Criptococose, que é uma doença que está nas fezes do pombo. Né? É um fungo, tem um nome complicadíssimo, chama Cryptococcus neoformans. Né? Esse criptococose que a pessoa respira, e que nós estamos, todo mundo está na rua, nas praças, vai na Praça da Sé, está cheio de pombo. Esse pombo, eles fazem aquele cocôzinho deles, aquilo, e seca, passa um carro, levanta, a pessoa respira. Para a gente, é raro acontecer alguma coisa, mas é uma das primeiras doenças que dá para aidético. Olha só. Porque a resistência dele está lá embaixo. Né? Então, não tem muita coisa contra ela, né, dentro do organismo. Ele chega até as meninges. Meninge e dá a meningite criptocóxica, que é uma das primeiras doenças dos aidéticos. E muitas vezes é fatal. Que é dificilmente tratamento. A cura, nem com antibiótico. Que o antibiótico é específico para bactérias. E para fungo não tem ação. Né? Então você tem que usar antimicóticos extremamente muito fortes. Né? São protocolos que vão traçar caminhos paralelos, até porque você já tem um organismo relativamente debilitado, até por conta do coquetel que a pessoa toma para poder diminuir a carga viral. Se bem que a gente tem uma série de novidades com relação a essa questão do soro positivo, né? Exato, muita coisa nova. Na atualidade. Exato. Mas é bem interessante a gente abordar essas questões de todas as bactérias que a gente lida. Ah, claro, esses que estão. E referência à hantavirose não vai virar epidemia, já, gente. Não fiquem tranquilos, não vai virar. Pandemia nem se fale, né? Não vai virar, não. Manerem e sempre chequem a fonte com fontes seguras, né, gente?
Hoje a gente está aqui com o Dr. Bactéria, mas quem sabe, ó, na internet, além dele, que é uma fonte maravilhosa para a gente realmente desmistificar algumas coisas que correm aí pelos tias do Zap, não brinca, ó, gente, pelo amor de Deus, sem ser etarista, porque tem tem tio e tia do Zap com 30 e poucos anos, tá? Sim. Então, ó, senso crítico. Mas além do Dr. Bactéria, tem o Dr. Ricardo Cores, tem uma Exato, galera tem muita gente muito boa. legal hoje em Boa. dia produzindo conteúdo top pelas redes sociais. Então, selecione bem as suas fontes de conteúdo. Tem os aproveitadores, né? Que eu sempre costumo falar o seguinte, que na época da pandemia, você ligava a televisão, tinha 500 mil médicos, biomédicos, farmacêuticos falando sobre o Covid, trazendo novidades que eles liam e interpretavam, às vezes até errado, né? Quantos sobreviveram, quantos ficaram até agora? Né? Que só sobrevive gente que tem informação, gente séria, não aproveitadores. E teve muito aproveitador É que na agora tá aquela onda de influencer dizer ninguém também, né? Nossa, que vai gostar, adorei. Agora é uma coisa do pessoal realmente achar que tem autoridade para falar de alguma coisa, mas a pessoa sequer tem um embasamento de estudo para falar sobre aquilo. Então, o senhor é médico, estudou pra caramba para poder chegar no patamar, inclusive com todo o currículo, de já ter participado de Fantástico, de uma série de coisas, hoje palestra, etc. Tem uma editora, inclusive. Então, gente, autoridade é diferente de influencer, tá? Então, é muito importante que a gente se questione. Esse senso crítico hoje em dia, ainda mais véspera de eleição e uma série de outra coisa que com a inteligência artificial é um boom de fakes e outras. Perguntas movem a humanidade. E a realidade é assustadora, né? A inteligência artificial ela faz umas coisas que até você duvida. Você duvida, foi interessante que falando para mim, quando você viu um determinado programa da maior emissora que tem esse negócio, ela colocou no ar a minha imagem, falando um absurdo, dizendo que o autismo é ocasionado por uma bactéria. Eu indicava você tratar o autismo com pílula de alho. Oh, meu Deus. E ela ainda até falou, até no programa, ela ainda virou e falou assim, por que esse senhor me mostrando, dizendo que está querendo ganhar dinheiro, enganando as pessoas. Nossa, eu fiquei possesso, né? Entrei em contato com eles, via advogado, né? Entramos em contato. Aí ela fez um programa pedindo desculpa, dizendo que, inclusive, nossa, foi uma bobeada nossa, que, inclusive, o doutor Bactéria trabalhou com a gente aqui. A gente devia ter confirmado, isso daqui. Mas então, quando eu vi, eu fiquei na dúvida, falei, será que eu falei isso? Que tá a minha voz, a minha imagem, só que foi um podcast que eu fiz, tinha feito há um ano atrás. Então eles pegaram a imagem do podcast e botaram minha voz, uma voz falando essas besteiras. Tá? E o pior é que a pessoa nem quisesse comprar essas pílulas de alho, também eles não entregavam. Porque era uma coisa que mandava lá para um site lá da Espanha, e não ia receber. Ou seja, olha o golpe. Olha o golpe, não. E aí a gente precisa tomar um baita de um cuidado. Pega você, o Dr. Drauzio e várias outras sumidades nessa parte de saúde hoje em dia. Porque as pessoas acreditam, né? As pessoas Sim. acreditam, saem comprando que nem um doido, uma treca. Porque assim. acredito que é também do ser humano essa coisa inocente de ter um bom coração, de ver aquilo e de repente falar assim, nossa, pode ser que facilite minha vida. Só que muitas vezes você está colocando a sua vida em risco justamente por conta dessas manipulações aí de imagem, de voz e de conteúdo principalmente. E aí, com isso, muitas vezes constrói-se toda uma narrativa de medo para manipular, para poder ganhar dinheiro. Exato. Você já desmistificou essa questão do hantavirus, que tá um buzz aí. Realmente não vai pegar, gente. Você precisa entrar em contato com esses dejetos, né, de roedores. Até agora ainda não se tem relacionamento com os ratos domésticos, né, que é o rato de forra, ratazano, camundongo, não tem esse relacionamento ainda. É mais com os postrologilos, que são roedores silvestres.
Verduras Que é silvestres. mata nativa mesmo, né? Mata Casa nativa. de meio de mato que tá ali Mata que abandonadona. poeira. Por isso que quando você for num lugar que tiver poeira, não vai dando de alegre, vou limpar tudo não, que se você não pegar isso, você pega rinite, pega outros ácaros da vida, né? Antes você chega com uma... Eu gosto muito dessas bombinhas de molhar samambaia, você coloca água sanitária pura, pulveriza tudo, espera 10 minutos, aí você entra para limpar. Ah lá. E sempre de máscara, mas deixa tudo bem úmido, tá? Não vai sendo de alegre, já tem sido com o disparador. Disparador é a pior coisa, joga pra cima e depois cai de volta. Já pensou? Respira isso. Meu Não. Deus do céu. São dicas importantes, gente. Olha só, uma dica simplérrima, mas muito efetiva para você realmente não, de repente, ir passear achando que vai curtir o final de semana no meio do mato e volta, de repente, com uma questão respiratória aí que pode virar outras coisas, né? E falando nisso também, doutor, a gente tá agora com essa coisa, né, de detergente contaminado. Do IP. Era um negócio que era para ser antibactericida, mas no final das contas tá com bactéria lá dentro. E muitas vezes o pessoal acredita na marca, mas tem aquela coisa de tá levando coisa ruim porque a linha de produção tá contaminada, mas também não observa que a própria buchinha em cima da pia ali muitas vezes já é um foco de contaminação independente do detergente. E agora, doutor? Olha, primeiro que existe uma diferença entre desinfetante e detergente. Tá. Né? O desinfetante ele tem uma quantidade de princípio ativo suficiente para eliminar bactérias de algum local que ele é colocado. Tá. Se o desinfetante, então eu vou desinfetar essa mesa, eu peguei aquele produto, desinfeto, passo nessa mesa e eu vou matar as bactérias que estão aqui. O detergente, ele também tem um princípio ativo, mas a concentração é tão pequena, mas tão pequena que é só para não crescer germes nele. Tá. Então ele não mata nada. Se eu tiver bactéria aqui nessa mesa, eu passar o detergente, não vou matar a bactéria, tá? Eu vou tirar talvez por arrasto, por limpeza, a posição do detergente é tirar sujeira. Mas ele tem um princípio ativo, como eu falei, que não deixa crescer bactéria nele. Então o que eles fizeram? No ano passado, a IP, eles mesmos fizeram uma avaliação dentro dos maquinários e viram que tinha um problema de água contaminada, que a água pode ser contaminado, que poderia contaminar o detergente. Não que vá crescer ou vai continuar vivo. Então, por isso, eles fizeram um alarde, pararam a produção, né? E fizeram esse alarde. O pessoal, eles mesmos já recolheram tudo. Justamente por causa que aconteceu isso, a Vigilância Sanitária voltou lá, e ainda tinha alguns errinhos que não eram tão graves e tal, e falaram, gente, vocês vão ficar parados até resolver esse problema. Falaram, vamos resolver. Só que escapou para a mídia. A mídia já pegou aquilo do ano passado, que eles mesmos tinham descoberto uma bactéria que estava na água, no detergente, e já lançaram a coisa, está com o detergente. Aí já teve microbiologista que chegou, que o Pseudomonas que foi descoberto naquilo, foi tal. Eu estava vendo coisas absurdas há 2 semanas atrás, lá em Brasília, uma criança com a pele, nem sei o que era, mas uma dermatite extremamente forte, e escrito embaixo, essa criança teve contato com o detergente. Isso é absurdo. Eu vi essa matéria. Isso é absurdo, gente. Não tem nada a ver, não tem realmente nada a ver. Mas para vender matéria, para ser influenciador, para ter. Que o pessoal lê isso, nossa, já repassa para um monte de gente. Mas também não é motivo para a galera sair bebendo detergente nas redes sociais, né? Não, gente, você tem que beber bebida. Detergente não é bebida. Né? Tá, então, não vou nem falar se deve ou não deve, porque não foi feito para isso. Pois é. Né? Cada coisa tem a sua função. Então, você tem que beber coisas que sejam relacionadas para beber, que tenham Anvisa, Secretaria da Agricultura, Secretaria da Saúde, né? Que analisou e veja as bebidas todas que tem aquele símbolozinho lá. Detergente não foi feito para beber. Entendeu, gente? Porque na caixa de ovo tá escrito contém ovos. Isso. Porque muitas vezes o óbvio precisa ser dito, mesmo que seja por uma sumidade médica como o Dr. Bactéria. E você sabe que na caixa de ovo está escrito não coma crua, semicrua e mantenha sob refrigeração. Está escrito. Justamente para evitar também contaminação por salmonelas. Salmonela, né? Aí o pessoal pergunta, poxa vida, mas por que então, se está escrito, por que o supermercado vende os ovos fora da refrigeração?
né? E aí? Eu fui visitar meu filho lá no Canadá, até daquelas lojinhas de estrada, você vai, o ovo está dentro da geladeira. Tá? Então lá só vende, tem um local lá vende só ovos. Enorme, enorme, enorme. Nossa, um entreposto enorme de ovos, todinho refrigerado. Todinho. Por quê? Porque lá é lei. Aqui no Uhum. Brasil é uma norma. Tá, Tá? é uma Uma normativa que é uma normativa. questão mais leve. Norma não tem força de lei. Tá? Uhum. E para ser fiscalizável, tem que ser lei. Tá? O pessoal não pode fiscalizar uma norma, uma RDC. Eles não podem. Por isso que a gente está brigando aqui, quem sabe um dia vai virar lei. Virando lei, aí eles vão ser obrigados a manter tudo sob refrigeração. Aí a pessoa ainda pega e dá compra, põe na geladeira, que vai fazer. Aí que faz um erro, pega e coloca na porta. Na geladeira, qual é a parte que mais sofre variação de temperatura? É A na porta. porta. Porque aqui no Brasil as pessoas gostam de fazer geladeira como se fosse um psicólogo, uma TV a cores. Né? O pessoal abre a geladeira e fica olhando para Pensar. dentro, fica pensando, não tem nada para se comer nessa casa. Né? Você já viu que não tem nada dentro da geladeira, mas tem que passar, tem que abrir. Passou, tem que abrir de novo. Você passa 10 vezes na frente da geladeira, tem que dar uma abridinha, olhar para dentro, né? Pensar na vida, aquele toda. Gente, minha mãe ela ficava maluca comigo quando eu tava na adolescência, porque às vezes eu ia pra cozinha, abria 100 vezes a geladeira e falava, nossa, tô com fome, mas eu não sei o que eu quero comer. Parece que eu tenho um cozinheiro preso, né? É, Dentro assim, era quase. muito louco, mas assim, porque também antigamente o pessoal achava que essa coisa de terapia era frescura, né? Então, a gente muitas vezes queria lidar melhor com alguma emoção e ia lá pra tal da geladeira, igual o doutor tá aqui falando. Então, ó, você não tá com a terapia em dia, faz favor de procurar. Tá? Isso. Porque é importante. Geladeira não é psicólogo da mesma forma que o Isso. chat GPT também não é. Isso. Tá? E doutor, muitas dessas coisas que a gente tem falado hoje em dia, principalmente também com disseminação de doenças que são evitáveis, além dessa questão de vacina e afins, requer bom senso Requer. e banho. Sem dúvida, Né? banho. Essa parte de vacina que você falou é super importante também, né? Que, gente, antes da pandemia, todo mundo tomava vacina, ninguém perguntava qual o percentual que tem. Quem que perguntou isso? Tá? E pessoas já se vacinavam automaticamente, você teve doenças que inclusive foram erradicadas. Sim, Erradicadas e por que causa disso. infelizmente estão voltando por conta desses movimentos anti-vax. Exato. Infelizmente, gente, você tem que botar uma coisa na cabeça. A bactéria, fungo, vírus não tem partido político. Tá? Não tem raça, não tem nada. Eles pegam tadinha, porque essa criança é tão bonitinha, tão boazinha, não vou dar doença para ela. O vírus nunca vai falar um negócio desse. Tá? Bobeou tanto que eles são chamados, a maioria são chamados de micro-organismos oportunistas. Sim. Por que oportunista? Só estou esperando uma bobeada sua, né, para ele ter essa oportunidade e dar uma doença. Igual não ter antivírus no seu computador, gente. É uma brecha prontinha lá para de repente um vírus, um hacker e afins ir lá e ó, seu corpo é uma biotecnologia. Deixou ele sem um antivírus, que são as vacinas. O vírus, a bactéria, etc, etc. O fungo vai lá e tá? Então, eu poderia ficar horas aqui Verdade, não sei gostoso de falar batendo contigo. esse papo contigo, doutor. De repente, a gente já deixa aí uma parte 2. Claro. Vocês me contem aqui Sim. embaixo se vocês querem mais do Dr. Bactéria, porque aí a gente já arma outro encontro que não seja surpresa pra gente falar sobre assuntos específicos com esse lindo. E quer deixar o teu telefone, suas redes sociais pra galera? O Instagram, gente, DR Bactéria Oficial, Doutor Bactéria Oficial. Quem quiser escrever livro, gente, aproveita, nós lançamos a parte de coautoria, né, na semana passada. Nossa, está tendo um sucesso muito grande. Lançamos outro livro também sobre relacionamento com mulheres. Vamos pegar 100 mulheres que vão falar tudo
ao que elas pensam, biografia, nós vamos colocar o QR Code que vai direto do Instagram da pessoa, vamos levar para programa de televisão, nós vamos tornar a pessoa famosa. Que delícia. Isso. Tá. E olha, doutor. Ô, querida, obrigado. Muito, Nossa, adorei muito, a muito carta. obrigada. Adorei a carta, tem tudo a ver. Eu também Nossa, achei. tem poderes. Fiquei muito feliz. É. E, gente, obrigada pela audiência de sempre. Vou aproveitar para me despedir e deixar aqui, ó, meu beijo no coração, na alma também. Que o riso nos acompanhe. Doutor, eu ouvi um amém? Amém. Arrastei!